Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um tema baseado no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, cujo título é A Revelação da Justiça de Deus. Justiça. O que é justiça no sentido bíblico? Será que a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens? No conceito secular de justiça, ela representa o caráter, qualidade do que está em conformidade com o que é direito, com o que é justo, princípio moral em nome do qual o direito deve ser respeitado. Não se conforma com o conceito da justiça divina. Justiça divina é atributo de Deus pelo qual ele regula com igualdade todas as coisas. Dessa forma, irmãos, a Bíblia Sagrada nos mostra um conceito diferente de justiça, pelo menos a justiça secular. Enquanto na justiça secular a palavra-chave são tribunal, lei, julgamento, condenação, prisão, na justiça divina encontramos reino de Deus, fé, fidelidade, justificação e amor. Existem alguns versículos bíblicos sobre a justiça divina. Podemos citar: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para seres vistos por eles. Está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versículo 1. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 3. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Romanos, capítulo 5, versículo 18. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 5, versículo 21. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Embora tais conceitos, irmãos, devessem representar a mesma coisa, os adeptos da justiça de Deus se veem todos os dias em um confronto com o conceito secular de justiça. A Bíblia não nega a importância das demandas judiciais, porém a sua interpretação traz novos significados para o termo justiça. É importante notar que as palavras justiça e direito estão sempre muito próximas dos termos como amor, bondade, fé e fidelidade. O ser humano, desde o princípio, experimentou o amor e a bondade de Deus. Por outro lado, violência, ódio e opressão sempre existiram entre os humanos. A lei surgiu para que os povos tivessem normas de conduta. Em nenhum lugar nas leis está escrito que se você for bom, honesto, cumpridor de suas obrigações, irás receber algum prêmio por isso. Não, ela não fala. Pelo contrário, andar segundo as normas de conduta é uma obrigação nossa, e ao nos desviarmos destas normas,
sofreremos o rigor da justiça. Sim, se você desvia, você vai sofrer o rigor da justiça. Simples, 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 simples. Para todos, irmãos, os que reconhecem a Bíblia como palavra de Deus, somos educados segundo a salvação, através de experiências com Deus que nos levou a mudar o nosso conceito de justiça. Nosso critério de justiça deixa de ser a lei escrita para dar lugar ao caráter de Deus. Um Deus que perdoa, um Deus que salva e nos oferece a oportunidade da nossa vida. Dentro desse novo conceito, um critério diferente, tenho visto muitos irmãos sofrerem de autocondenação, de culpa. Porém, a Bíblia deixa claro que se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E esse é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Cristo Jesus, e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículos 21 e 22. Assim, irmãos, se desvenda o mistério nas palavras de Jesus para João Batista. Deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Foi o que Cristo falou para João, lá em Mateus capítulo 3, versículo 15. A missão básica de Jesus Cristo não foi estabelecer um tribunal para julgar e condenar as pessoas, mas veio para que tivessem vida e vida com abundância. Todos nós, sem nenhuma exceção, irmãos, somos pecadores, culpados, indesculpáveis diante de Deus. Mas agora, Deus fez aquele que não tinha pecado nenhum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Essa é a revelação, essa é a revelação, irmãos. Tem outra, totalmente nova, centralizada em Cristo e a sua cruz, se bem que dela testemunhamos a lei e os profetas. É-nos anunciada a graça de Deus, que envolve os pecadores que creem. É lançado o alicerce para o evangelho da justificação. Justificar é considerar ou declarar justa uma pessoa e não a tornar justa. A justificação é a regeneração em um novo coração, embora não sejam idênticas, são simultâneas. Toda pessoa justificada é também regenerada pelo Espírito Santo e destinada à santificação constante, e dessa forma nos tornamos justiça de Deus. A justiça de Deus se revelou lá na cruz do Calvário, na cruz de Cristo. A justiça se dá a conhecer através do Evangelho, isto é, independente da lei, a morte de Cristo e suas consequências. A justiça de Deus vem mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. É oferecida para todos, porque todos têm necessidade dela. É uma justiça que provém de Deus, sendo identificada como justificação,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É escrito lá em Romanos, capítulo 3, versículo 24. A justiça de Deus é uma combinação de três elementos: o caráter justo de Deus, a sua iniciativa salvadora e a sua dádiva, que consiste em conferir ao pecador a condição de justo perante ele, Deus. A diferença entre condenação e justificação existe no fato de que condenar declara o acusado culpado ou digno de castigo, e justificação declara que o castigo não pode ser aplicado como justiça. Isso equivale a dizer que perdão e justificação são termos distintos. Perdão é a absolvição do castigo, enquanto que a justificação é uma declaração que não existe nenhuma base para a aplicação do castigo. A palavra nos diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, irmãos, nós fomos justificados por Deus e sua graça através de Cristo e a sua cruz e o seu trabalho terminado mediante a fé em Cristo Jesus. Para os que creem mediante a fé pelo seu sangue derramado.